e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Igreja 27, verso 28 agora. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se aceite dando glória a Deus, misturado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite por essa palavra gloriosa. Aqui observamos e vemos mesmo. Aleluia. E o que é libertação? Libertação é tudo aquilo que está te afadigando, que está te apertando, aquilo em que você olha e você não vê saída. O que é que está te prendendo nessa noite? Eu vejo aqui pelos olhos assim espirituais, pessoas pretas, que não conseguem glorificar o nome santo do Senhor, que já não conseguem mais orar, que já não conseguem mais louvar como outrora, já não consegue mais falar com o Pai com tanta intimidade como outrora, já não consegue mais glorificar o nome santo do Senhor, sem aquela tristeza no coração. É porque tu estás preso por algo que está para o Senhor libertar na tua vida nessa noite. É porque tem algo que ao qual o Senhor nessa noite está dizendo: filha minha, te trouxe aqui nessa noite para que seja quebrada as correntes de toda obra contrária, de toda palavra de maldição, para que seja quebrada as correntes do maligno, de pessoas que lançou palavras sobre você, dizendo que tu não vai conseguir, dizendo que as portas vão ficar fechadas para você. Desde quando tu colocou a aliança do teu matrimônio, as palavras ao contrária? Mas nessa noite o Senhor está dizendo que Ele é o libertador, que Ele já lançou nas mãos de Satanás a chave do inferno e da morte, e diz que tu não vai morrer, que quem disse isso para ti é Satanás. O Senhor está dizendo que Ele é aquele, ontem, hoje e sempre, aquele que liberta. O que é, aleluia? Libertação é livramento. E desde o primeiro, aleluia, palavra que nós ouvimos aqui, falando de ação de graça, pelo grande livramento, eu quero te dizer que quando Deus te escolheu, lá dentro do peito da tua mãe, Ele já estava dizendo: vem filha, vem filho meu, vem homem meu, vem pastor, vem jovem, vem amado filho de oração, tu és meu, ela não tem como mais, e eu não abro mão de vós. O Senhor está dizendo que nesse momento tu não estás só, que Ele é coronel, tu anda assim, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro, dizendo: o que eu vou fazer? De que maneira eu estou, Senhor? Eu já não aguento mais essa luta, eu já não aguento mais essa provação. O Senhor diz que Ele arrebenta a corrente nessa noite, sobre os teus pés a corrente de Satanás, e te liberta. Lá de como
observamos uma palavra que foi lida nesta noite. Aleluia! Ainda falamos de um homem que se olhasse pela aparência dele, de maneira nenhuma as meninas jovens iriam se interessar, pois o apóstolo Paulo não tinha essa formosura toda, mas porém, aleluia, foi um dos apóstolos, xarabacanta, labanari, dos formadores, Becalabasturianda, formulador da teologia, e um dos maiores teólogos e inteligentes. Ele foi muito usado na presença do Senhor, aleluia, e nós estamos falando dele. Essa história que é verídica, a palavra do Senhor, ela não é como você deixa ela aberto. Você não dizer em Salmo 91, não adianta, não vai libertar nada. O que tu tem que fazer é pegar a palavra do Senhor, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar os teus joelhos e ler a palavra do Senhor, porque ela liberta. Deixa em Salmo 91 aberta, deixa em Salmo 23, não vai libertar teu lar, não vai libertar teu casamento, não vai libertar a tua vida de nada, mas tu tens sim é que postrar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, porque eu preciso de um refrigério na minha alma. Aí sim, mas eu não sei orar, eu não sei pedir, sem palavras o Senhor vai te ouvir. Se tu dobrares o joelho, de coração aberto para o teu Senhor, Senhor vem, sonda o teu coração, sonda o teu sentar, sonda o teu levantar, sonda o teu falar, sonda o teu agir, e Ele trabalha a teu favor, e a favor da tua vida, do teu lar. Aleluia! Nós observamos que o apóstolo Paulo, quando ele foi preso, juntamente com Silas, nós sabemos bem essa história, o porquê que Paulo e Silas pagaram aquele preço dentro daquele cárcere. Paulo, o intuito deles e de Silas era ir ao caminho da oração. E quando eles estavam indo ao caminho da oração, aleluia, a Bíblia nos relata de que, de repente, uma jovem com espírito de adivinhação, uma jovem com um espírito imundo, uma jovem que estava ali a todos os dias que eles iam descendo para ali tirar o foco de Paulo e Silas, com elogios falsos, com elogios que não eram do Senhor, e diziam para Paulo e Silas: ai, vejo que esses homens de Deus, aleluia, são verdadeiramente servos de um Deus Altíssimo. Porém, certa feita, certo dia, Paulo, que tinha o discernimento do Espírito Santo de Deus, Paulo então olha e diz: isso não vem do meu Deus, do Deus que eu sirvo. Então Paulo simplesmente vira e diz: espírito imundo, sai dessa jovem agora, deste corpo agora, em nome de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, que na mesma hora, aquele espírito imundo deixou aquela jovem. Ei, mas que preço Paulo e Silas pagaram, porque na mesma hora, veio os planteadores, veio os senhores ali daquela cidade, irmão Giovana, e vem dizer: ei, quem são esses aí, que pensam que pode, que pensam que é? Quem são esses aí que vêm libertando para tirar os nossos lucros? Quem são esses aí? Vamos prender, açoitaram Paulo e Silas, jogaram Paulo e Silas na prisão. Vou aqui abrir um parênteses para te dizer: em que cárcere tu estás nessa noite? Aonde é que está presa a tua bênção? Faça como Jacó então,
Senhor te dará. Fecha para ele. Então, começa-se um processo muito difícil na vida de Paulo e Silas e lançam ele ali dentro daquela prisão. Ficam ali. Aparentemente, para o homem, irmão José, quietinho, aparentemente para o homem que havia açoitado ele, que havia jogado, os grandões estavam dizendo a ele: fizemos o que queremos, xarabacanta, labassoriamos, lalala. Sabe que muitas vezes, porque pregamos a verdade, porque falamos a verdade, como Deus usou esse jovem para falar comigo, pagamos um preço, mas eu tenho dito para o Senhor que estou disposta a continuar pagando esse preço. Está doendo, como estava doendo ali na carne de Paulo e Silas, açoitados eles, muita chicotada, mas o meu nosso Jesus, meu Jesus ali de Paulo e Silas havia levado muito mais. Aleluia. E era por amor à obra do Senhor. Era por amor, aleluia, àquela jovem, a alma dela, que eles se pensaram que eles estavam ali pagando aquele alto preço. Aleluia. Pague o preço. Ainda que tu chores, mas não deixe de pregar a verdade. Não deixe, aleluia, o teu lar perecer. Não deixe, lamento nagatuque, a tua família, porque libertação é isso. Aleluia, livramento, é salvação. E Deus, essa noite está dizendo para o teu coração: não seja egoísta, mas reparta o pão espiritual com os teus familiares também. Chegue aonde tu estás, seja na escola, seja na tua casa, seja onde que Deus te mandar ir, tu irás e virás o que o Senhor te mandar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão ao teu lado, precisando de uma palavra de salvação. E através dessa palavra, Deus vai libertar essa vida. Deus vai dar um livramento para ele. A salvação vai chegar lá dentro daquele lar. Mas tu diz para ela muitas vezes: ah não, a vida é assim mesmo. Legal. Ah não, irmão. Não, minha vizinha, eu também passei isso aí, mas é assim mesmo. Um dia chega a vitória. Deus está falando contigo nesta noite e comigo também. É vaso. Tu és vaso escolhido do Senhor. Tu és vaso que Deus já trouxe. Aleluia, o glória a muitos que estão aqui. Aleluia. O glória estava lá fora. Ninguém dava nada por você. Só era crítica. Ninguém olhava a tua vida e te via dentro de uma congregação como esta. Hoje tu faz parte do corpo de Cristo. Aleluia! Isso é milagre do Senhor para a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus te limpou. Deus te trouxe. Te resgatou deste mundo. Te colocou no chuveiro da misericórdia. Limpou a tua alma, limpou as imundícias, Deus de mistério, limpou, purificou, está tirando as lasquinhas minhas e suas dia a dia, porque a cada dia precisa ser liberto de algo, mas esta noite o Senhor está dizendo para ti: comece a ser mais grato a tudo que Deus fez na tua vida. E sabe de que maneira? Repartindo também a palavra do Senhor. O que Deus já deu para você. Reparta! Irmãos louvados,
Eu só vou deixar você sair daqui da maneira que você pensou sofrer. E dizendo que não pode, dizendo que não é realmente. Quem me disse, jovem, que eu não sou, que eu vi, que eu não é, eu disse, realmente eu não sou. Mas aquele que me salvou, me faz ser. Realmente eu não posso, mas aquele que me libertou para pregoar boas novas e a verdade, Ele é a minha vida. Xarabacana, Talabaçu. Ele para de se menosprezar. Pare de dizer que você não pode, que você não é. Quando ouvis esta palavra, esses pensamentos ao teu coração, tu se lembra, igreja do Senhor, que quem está na tua frente, fecha os teus olhos, e pelos olhos da fé, tu não vai ver você não, mas sabe quem é que está na tua frente, ainda pequeno como tu és? É o Senhor Deus, e Ele vai na frente e tu vai marchando, vai te livrando, porque Ele é a tua vida, Ele tem para a tua vida. Ele estava ali naquela cadeia, naquele cárcere, e não tinha, aleluia, que tanto doía, que um olhava para o outro, e dizia Paulo para Silas, Silas, ele dizia, o que é, Paulo? Onde é que não dói em você? Então ele respondia, não tem onde não dói em mim, e tu? Não, também não tem onde não dói em mim. Aleluia. Até que naquele sofrimento, Deus envia na Managassúbia um socorro, uma porta de escape. Porque nesse vento o Senhor está dizendo que Ele abre uma porta de escape para você. Que tu não está merecendo, não, onde tu pensa. Mas o Senhor está abrindo uma porta, passa por ela nesta noite. Aleluia! Oh, glória! E Paulo então fala para Silas, Silas está doendo sim tudo em nós. Mas tem uma coisa, Silas, que eu vou eles não nos arrancar. Aleluia! Silas, o que é, Paulo? O que é? Vai mandar a súcia? É a nossa língua. Para nós entoarmos oração e louvores ao nome santo dele. Vamos, Paulo, louvar. Vamos entoar oração. E começaram ali a louvar. Eu não sei qual é, aleluia, o louvor que estava ali a louvar. Mas nós podemos pegar, aleluia, o hino que nós emocionamos na canção do Senhor nessa noite, dizendo: sempre vou lembrar da coragem, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Aleluia, declaraçúria, a igreja de Paulo, Xarabacana, Manaia. Oh, glória a Deus, eles olhando para o outro, começaram a entoar hinos ao Senhor, e conforme eles iam orando, e entoando louvores ao nosso Deus, aleluia. Deus então colocava do alto, aleluia, a vontade dele para ser feita. Aleluia,
carcereiro estava o quê? Adormecido. Estava lá no fundo profundo. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: saia desse sono espiritual. Saia dessa dormência espiritual. Porque nessa noite o que Deus quer fazer contigo é isso, ó. Arrancar, descauterizar a tua mente e tirar a cegueira espiritual que está na tua vida. Senhor, faça agora na Banagaçu. Sinta aí pelos olhos da fé. Sinta aí o Senhor passando a mão, irmãos. Aleluia. Nas tuas vistas. Não nos olhos carnais. Porque os olhos carnais veem e criticam. Os olhos carnais veem e só sabem murmurar. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo para você: deixe de murmurar. Para me calar e fazer bezerro de ouro. Porque na murmuração Deus não trabalha. Mas é a unificação que Deus tem. Onde aleluia, e não só nação, o Senhor quer fazer paz, o Senhor quer fazer harmonia, amor, ágape nos corações, aleluia, quando será pecar pronta a igreja? É quando vai essa construção? Até a hora em que tu parares de murmurar, dobrares os teus joelhos, xarabacanta, e dizer como disse aquele carcereiro: Necalamaturiana lamanai, ai, eu preciso de salvação. Conversa-te para o Senhor teu Deus. Retorna-te nessa noite para o Senhor teu Deus. Não fique nesse mundo no eutico. Não fique chacoalhando de um lado para o outro, pulando para lá e para cá, porque uma hora esse galho quebra e tu pode se machucar. Não fique dessa forma, mas comece a pegar firme com o Senhor e a dizer: pastor, eu vou sim, pastor, eu vou junto sim. E olha aqui, ó, subir para o caminho da oração, subir sim para o caminho da visita com o pastor, vim sim para o ciclo de oração, vim para a oração, vim para o ensaio. Igreja, acorda desse sono espiritual nessa noite. Aleluia! Porque foi isso que o carcereiro estava fazendo, era dormir num sono profundo. E quando está aquele terremoto, o carcereiro então acordar, porque naquele tempo, se presos fugissem, como a gente ouve falar hoje, nos dias de hoje, o carcereiro pagava sim com a morte às vezes. Não perdoava não. Ele era responsável pelos presos. E quando ele acorda, que ele vê ali as portas daquele cárcere todas abertas, ele então já começa a sua analogia. Aleluia. Já dizer: estou perdido na nossa linguagem, na nossa ignorância. Estou perdido agora, e agora? O que eu vou fazer? Não tem saída para mim. Vou morrer. Todos os presos fugiram. E de repente ele pega ali aquela espada, como disse a palavra do Senhor. E ele então tenta suicidar. E quando ele leva a espada para o alto e vai para se matar, grita-lhe Paulo e Silas, lamando na gaçúpia. E eu aqui, aleluia, aprendo uma lição. Eu digo para ti, aleluia, que na hora em que bradou não era Paulo e nem Silas não falando com aquele carcereiro, mas era a voz do Senhor dando Paulo e Silas e dizendo: não faça tão mal! Não faça tão mal, porque todos
Deus está dizendo para você, não pense que está um mal na tua vida. Tem pessoas aqui que já pensou em tirar a própria vida. Tem câncer, né? Mas é o inimigo. É o inimigo com todos os seus adeptos te cercando. E dizendo de noite para você, não tem jeito. Essa situação sua não vai mudar. E eu vou arrancar a tua vida. Mas o Senhor está te dizendo, irmão, que Ele tem uma promessa na tua vida. E Ele tem te cercado e te livrado de todas as tuas leis do maligno. E tem te dito que tu és dele. Deus está dizendo, viu, jovem? Aleluia. Que onde tu passaste, negaste o ídolo com maná. O Senhor te livrou com a mão potente dele. Ele encanta as neves. Tem te erguido dia a dia. Tu ainda não tens entendido. Mas livramento, e mais livramento, o Senhor tem te concedido. Te canto, lava, suíde, comandar. Sabe por quê? Porque vai te usar aí, ó. Vai te usar para pregoar as boas novas. Porque quando tu abrir a tua boca e entender o que é que Deus te chamou para tu fazer, quando os teus olhos espirituais fizerem assim, ó, como se acende uma luz, mas vai ser uma luz muito mais forte que a luz de Jesus na tua vida, então vão ter que lá para a e declarar e dizer: quem te viu e quem te vê? Mas é Ele! E o Senhor vai dizer: Ele sim, é o Deus escolhido! Mas essa porta tão aberta sim, é dele sim! Por isso, que é assim! Xalabá! Aleluia! Nessa noite, não estou preocupado se tu vai pular, se tu vai sair profetizando, mas o Senhor está com um cuidado na tua alma tão grande. É para essa palavra, aleluia! Tu não entras pela caverna igual Elias que ficava dentro da caverna, mas é uma palavra que quando tu colocar o pé de fora, o inimigo pode até me atacar, porque enquanto nós estivermos aqui, ele não vai nos dar sucesso, mas não tem importância não, porque o general de guerra está na nossa frente, e essa palavra é para tu se levar em dia a dia e dizer: aquele dia o Senhor me deu porta de escape, aquele dia o Senhor me livrou da morte, então eu vou somente agradecer ao Senhor e caminhar, porque lá fora, até mesmo aqui dentro, aleluia, tu vais encontrar a palavra que às vezes vai vir a te desanimar, mas lembra aqui da palavra, porque quem liberta, como já foi dito aqui, aleluia, não sou eu, não é esses homens de Deus, mas quem liberta é a palavra do Senhor, aleluia, é o Senhor Jesus, é quem te liberta, e a porta da salvação ainda está aberta. Pastor, nessa noite, se tu não passou, se tu ainda não aceitou Jesus como único e suficiente salvador da tua alma, passe por essa porta, levante as tuas mãos, não tenha vergonha. Temos que ter vergonha de pecar, temos que ter vergonha de errar, temos que ter vergonha de fofocar, é de pegar o celular e dizer: mas o que aconteceu na sua Maria? Você viu o que aconteceu com o esposo dela? Você viu o que está acontecendo lá no casamento dela? Deus está dizendo: comece, desliga lá seu celular e comece a se conectar com Deus. Liga lá na sua e pare, feche a boca. Sabe por quê? Porque Deus tem contemplado tudo. Tudo Deus tem visto. Mas a hora que tu
Se humilhar, como o pastor já disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter nos teus maus caminhos, buscar a face do Senhor, então ouvirei a oração deste lugar e responderei coisas grandes e firmes que ainda não sabes tu. Hanai de comanar essas lágrimas que tu estás derramando esta noite, o Senhor está colhendo no homem dele. Aleluia. Porque naquela hora, voltando à palavra, em que o carcereiro ouve então a voz de Paulo e Silas dizendo para que ele não viesse se matar. O carcereiro olha para o testemunho de Paulo e Silas. Que coisa linda, nosso testemunho. Eles não precisam nem de palavra para ganhar uma alma, para ganhar nossos familiares. Aleluia. Quem vê, aleluia, ele deu uma saída, meu esposo do público nem imagina a luta que foi. Aleluia. Mas o Senhor em todas as lutas me concedeu vitória. Mas sabe o que é isso? Em que muitas vezes, aleluia, não estava como Paulo e Silas, não. Porque o que ele passou, eles passaram. Mas o que é para mim, para você passar também, Deus livre se Ele quiser. Mas se é para tu adquirir experiência com Deus, tu vai ficar no vento. Tu vai passar, porque lá na frente Deus vai mostrar por que tu teve que passar tudo aquilo. E temos trabalhado o Senhor nessa noite, em que muitas vezes, aleluia, eu ia para a casa do Senhor, não tinha água, não tinha luz, não tinha alimento, e o Senhor falava para mim ir à casa do Senhor, aleluia. Nenhum dos meus filhos chegava sujo na casa do Senhor, aleluia, porque um pouquinho de água que eu achava, pegava ali aquele pano, molhava, passava no pé e íamos para a casa do Senhor glorificar o nome santo dele. Sem um grão de arroz dentro da minha lata. Mas quando chegava lá, o pastor dizia: é tu que vai pregar nesta noite. Eu dizia: Senhor, eu não tenho nada. O Senhor mandava pregar Salmo 23, eu dizia: Senhor, na minha casa não tem. E como que eu vou pregar Salmo de 23? O Senhor dizia: tu vai falar sim, porque eu estou mandando tu falar. E tu vai pregar e aguarda na minha providência. Sabe o que Deus quer dizer com isso? A obediência é melhor do que o sacrifício. Comece a obedecer a Deus. E tudo Deus vai fazer. Pregava a palavra do Senhor, quando terminava, o pastor só fazia assim: vem cá, irmão Marcos. Já está pronta a sua cesta. A oferta do culto é tua nessa noite. A providência do Senhor chegava. Mas não me acomodei. No outro dia estava ali no caminho da oração. E dizia: Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho recebido do Senhor. Mas eu sei que tu tem mais para mim. Eu sei que tu tem o melhor para mim. Eu quero. Eu não abro mão, da minha bênção. Eu quero, Senhor. Então Deus foi realizando. Deus foi fazendo milagre. Deus foi realizando através da minha obediência. Ele está o milagre do Senhor. É assim que Deus te quer, de pé, de cabeça erguida. Passe o que passar, fale o que falar. Glória a Deus. Ergue a tua cabeça e diz: eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia. Voltando à palavra para nós terminarmos. Aquele carcereiro se surpreende, irmão. Deus vai te surpreender. E diz então: mas como é isso? Vocês estão todos aqui. Paulo e Silas então disse: não faça tal mal, porque nós estamos todos aqui. Aquele carcereiro olhando aquele testemunho lindo, então começa e pergunta para eles: o que eu preciso fazer para servir ao Deus que vocês servem? O que eu preciso fazer, irmão Gilson, para mim também ter um testemunho lindo como esse? O que eu preciso fazer para ver também a glória do Senhor na minha vida, na vida da minha família?
O que eu preciso fazer? Paulo e Silas então responde para eles, aleluia, lamansu e decomanai e andanagassu. Ei, não precisa lamansu e decomanai fazer muito não. Somente responderam-lhe Paulo e Silas para o carcereiro. Quem quiser acompanhar é o verso 31, que diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. É só isso que Deus nos pede. Crê no Senhor Jesus. Quantos creem nessa noite? No Senhor Jesus Cristo, aleluia! Na palavra do Senhor. Então será salvo tu e a tua casa. Eu, como ministro da palavra do Senhor, aleluia! Digo aqui, na nossa Idecomanai, que se tu andares no caminho que o Senhor teu Deus te ordena, se praticares a verdade, se obedeceres os mandamentos que te manda o Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. Eu, como ministra do Senhor, profetizo sobre ti, sobre a tua família. Bênção, cura na alma. Porque o que acontece? Se muitos não receberem a vitória, igual esse carcereiro, não estão observando vasos que estão do seu lado, porque o carcereiro observou o testemunho de Paulo e Silas. Observe vasos que estão do seu lado, observe o ciclo de oração, e tenha onde tenha deserto o coração consertar a tua vida, e se acessar nesse lugar precioso também. Aleluia! Comece a observar o testemunho dos obreiros e comece a dizer: eu não quero ser igual àquele obreiro, eu não quero ser igual àquele irmão, eu não quero ser igual àquele jovem, não, mas o Senhor tem um lugar chamado dele para a minha vida. Esse Senhor, porque eu quero a minha herança, eu quero também ser usada por o Senhor na minha vida. Aquilo que é meu, aleluia, foi louvado que ninguém irá roubar. Aquilo que é seu em nosso simples coração, ninguém irá roubar. Ninguém vai tirar. Só tem uma pessoa que pode impedir a sua bênção. Quem, mamãe? Satanás. Senhor já disse, eis que vos dou o poder da pisar em serpente e escorpião. Se beberes alguma coisa mortífera, olha que não te fará dano algum. Mas olha, depois que comer e beber não é um. Então não é Satanás, que Deus nos deu o poder. Mas é você mesmo. Se não se colocares na posição nessa noite que o Senhor te ordena. E eu creio que aqui tem vasos que não é de ouro, nem de prata, nem de bronze. Mas cadê os vasos de barro? Cadê os vasos de barro nessa noite? Porque Deus é o nosso oleiro. E nós somos sempre de barro. Aí vem a derrame. Acabou, meu marido? Aí vem os grandão, né? Achando que estava ganhando muita vantagem. Quando Satanás, quando Deus limite, está achando que está ganhando, Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando, não está nem vendo. E de repente começa a resplandecer a glória do Senhor na tua vida. E é hora que eles vão falar, mas que é isso? Quem é ele? Quem é ele? Porque assim foi na vida de Paulo e Silas. Aí mandaram tirar Paulo e Silas de lá. Tira ele de lá. Ei, veio com a resposta, meu jovem. Mandaram tirar ele da... Nós não vamos sair daqui não. Pois aqueles que nos enxotou, aqueles que nos humilhou em praça pública, aqueles que nos açoitaram na praça pública, eles é quem vem nos tirar. Deus está dizendo nessa noite que os que te humilharam, amor, nada
Deus já tem falado. Aqueles que te humilhou, esses é que vão, aleluia, na plateia ver a tua vitória. E tu de pé resplandecendo o poder de Deus, resplandecendo na tua vida. Porque Paulo e Silas não aceitou a afronta do inimigo, não. E disse, eles vêm nos tirar. E tiveram que vir a tirar Paulo e Silas do cárcere. Deus, nessa noite, fiquemos de pé em nome de Jesus Cristo. Rica lavasturianda lamanamaná. Deus, nessa noite, está tirando desse cárcere